Resolução da FUVEST de 2024. Aqui no Estudatec a gente está fazendo a resolução das questões de biologia. Nesse vídeo aqui, da questão 89 da prova Z. Essa questão aqui traz o seguinte: a partir do cladograma apresentado, que expressa algumas relações filogenéticas entre vertebrados, é correto afirmar que... Bom, então aqui ele tem um cladograma, muita gente tem algumas dificuldades com o cladograma, a gente vai trabalhar um pouco disso aqui nesse vídeo, tá? Vamos primeiro dar uma olhada na A. A A fala que a lampreia é o ancestral comum de todos os vertebrados incluídos no cladograma. Tá incorreto, tá? A lampreia não é ancestral dos outros caras. Na verdade, ela é um parente, o que é um pouco diferente. Para entender isso, vamos dar uma olhada no esqueminha que eu montei, que ele é simples, mas vai ajudar bastante a gente, tá? Então, vamos supor uma situação em que eu tenho essa família aqui. Vamos colocar você nessa família. Tá aqui você. Inclusive, esqueci de colocar o circunflexo aqui, né? Que é aqui você, tá? Você tem um irmão e você tem dois primos, que são filhos do seu tio, que é irmão do seu pai, sendo que ambos, né, seu pai e seu tio, são filhos dos seus avós. Beleza? Bom, a gente pode estabelecer aqui que, por exemplo, seu irmão é seu parente, seu primo, tanto um quanto dois são seus parentes, seu tio também é seu parente. Mas seu pai, por exemplo, ele não é só seu parente, ele também é seu ancestral. O que é ancestral? É um indivíduo que dá origem a outro, né? Então, por exemplo, você aqui, sua linhagem, que é essa linhagem aqui, ela teve origem no seu pai. Então, seu pai é seu ancestral. Os seus avós também são seus ancestrais. Eles deram origem à sua linhagem. Seu tio não é seu ancestral. Seu tio é seu parente. A linhagem dele não dá origem à sua linhagem. É uma linhagem paralela. Mesma coisa para o seu primo, 1 e 2, e também para o seu irmão. Seu irmão, ele tem ancestrais em comum com você, mas ele não é um ancestral seu, tá? O que é interessante aqui? Eu posso simplificar esse esquema aqui, que é basicamente uma árvore genealógica, né? Eu posso omitir os nossos ancestrais e deixar o esquema assim. Então aqui você tem você, certo? E aí você tem seu irmão, seu primo 1, seu primo 2. E você tem aqui as linhagens que deram origem a cada um de vocês. Só que eu não estou colocando o nome nessas linhagens. Então, por exemplo, você e seu irmão tem aqui a linhagem que deu origem a vocês, que a gente sabe que é a linhagem do pai, né? Poderia ser da mãe, enfim, eu coloquei pai, né? Então aqui está o ancestral. Ele tá aqui, essa linhagem representa ele. Eu não posso, eu não preciso dar nome para ele, mas ele tá aqui. A mesma coisa pro primo 1 e pro primo 2. A linhagem que deu origem a eles, a gente sabe que é a linhagem do tio. A gente não tá nomeando essa linhagem. E a linhagem que deu origem, a linhagem do pai e do tio, é a linhagem dos avós, né? Então, aqui no cladograma, eu omito muitas vezes o nome do ancestral, mas ele tá lá, eu não preciso nomear ele, beleza? Então eu posso dizer, por exemplo, que entre você e seu irmão, o ancestral é o pai, não o primo. O primo não é ancestral, porque ele não dá origem à linhagem de você e do teu irmão, tá? Ele é uma linhagem paralela, tá? Então, por exemplo, o seu ancestral em comum com o teu irmão, o ancestral que vocês compartilham, é o pai de vocês. Mas você também tem um ancestral comum com o teu primo, tá? Por exemplo, se você for ver, como é que eu encontro um ancestral comum? Eu encontro o ponto onde as linhagens se separaram. Então tem aqui o primo 1 e você. A linhagem de vocês, ela se separa aqui, ó, né? Aqui tá a separação. Então aqui dá origem à linhagem do primo 1 e a linhagem tua. O ponto de separação, logo abaixo eu vou ter o ancestral, né? Então o ancestral aqui seria essa linhagem, que é a linhagem dos avós. Beleza? Entendido isso, vamos voltar para a questão. A lampreia é o ancestral de todos os vertebrados incluídos no cladograma. Ela não é ancestral de ninguém. Ela é parente. Então, por exemplo, o ancestral de todos os vertebrados no cladograma, se a gente for pensar aqui em tubarão, perereca, lagarto, girafa e ser humano, o ancestral é esse ramo aqui, né? Porque esse ramo ele vai originar o tubarão, a perereca, o lagarto, a girafa, o ser humano. Esse cara aqui é o ancestral de todo mundo. Não é a perereca. Ou melhor, não é a lampreia, perdão. Tá? A lampreia é parente dos outros caras. Então não pode ser a A. A B vai na mesma linha, né? O tubarão surgiu da lampreia e deu origem aos vertebrados. Não, o tubarão, ele não surge da lampreia. A linhagem do tubarão não vem da linhagem da lampreia. Eles têm um ancestral comum. Então, a lampreia e o tubarão,
eles têm origem nesse ancestral aqui, tá? Que é o ancestral de todo mundo do cladograma, beleza? O tubarão tampouco vai originar os outros caras, ele é parente dos outros caras. A C, deixa eu só apagar aqui, né, tudo que tem aqui no cladograma, senão vai ficar muito poluído, né? A C diz que os peixes, ou seja, a lampreia e o tubarão, vão possuir um ancestral compartilhado com os tetrápodes, né? Já falou de tetrápodes aqui na questão, mas só pra gente lembrar, tetra, 4, podes, pés. São animais com 4 pés. Não pés necessariamente, mas membros. Então, isso vai incluir os anfíbios, como a perereca, os répteis e as aves, como o lagarto, e também os mamíferos, como a girafa e o ser humano. Beleza? Então, os peixes vão possuir um ancestral comum com os tetrápodes? Sim, tá? Os peixes, a lampreia e o tubarão, o ancestral em comum deles, né, se a gente for ver aqui, é esse ramo, né? É o ramo que origina tanto a lampreia quanto o tubarão. E também é o ramo que vai originar todos os tetrápodes, a perereca, o lagarto, a girafa e o ser humano. Esse daqui é o nosso gabarito, é a letra C de Charles Darwin, tá? Agora, por que os outros estão incorretos? O lagarto é mais proximamente relacionado ao tubarão do que ao ser humano. Proximamente relacionado. Ele está falando de proximidade, né, de parentesco. Como é que a gente determina isso? Vamos voltar lá naquele esquema que eu já mostrei para vocês. Como é que eu determino o parentesco? Por exemplo, quem é mais próximo de você? É o teu irmão ou o teu primo? Intuitivamente, tu deve pensar, pô, meu irmão é mais próximo de mim do que o meu primo. Agora, por quê? O que determina essa proximidade? É o ancestral comum mais recente. Por exemplo, você e seu irmão têm um ancestral comum, não tem? Que é o pai de vocês, essa linhagem aqui, o pai. Esse é o ancestral comum de você com seu irmão. Você também tem um ancestral comum com o teu primo, né? As suas linhagens se separam aonde? Ó, o primo 2 aqui e você se separam aqui. Então, o ancestral comum de vocês dois é esse aqui, é os avós. Então, ambos têm ancestral comum. Só que o ancestral comum teu com teu irmão é mais recente. Um cladograma, você tem aqui as pontas dos ramos, são o momento atual, né, o presente. E aí a raiz representa o passado. Quanto mais próximo dos ramos, das pontas dos ramos, mais recente. Então o pai está aqui mais próximo dos ramos do que os avós. Os avós estão aqui bem na base, então eles são um ponto mais antigo, né? Então o pai, ele é um ancestral mais recente do que os avós, por isso que a gente pode dizer que você e seu irmão são mais próximos do que você e seu primo, beleza? Voltando lá para o nosso cladograma, o lagarto é mais próximo do tubarão do que do ser humano. A gente tem que achar, então, o ancestral do lagarto com o tubarão e do lagarto com o ser humano. O ancestral do lagarto com o tubarão, vamos achar o ponto aqui em que as linhagens se separam. O lagarto, ele se separa do tubarão nesse ponto aqui. Então, o ancestral do lagarto com o tubarão é essa linhagem aqui. Enquanto a linhagem do lagarto se separa da linhagem do ser humano, nesse ponto aqui. Então, o ancestral do lagarto com o ser humano é esse ponto aqui. Qual que é o ancestral mais recente? Né? Seria esse aqui, né? O do lagarto com o ser humano. Então, o lagarto é mais próximo do ser humano do que do tubarão. E aqui ele está falando que o lagarto é mais próximo do tubarão do que do ser humano. É o contrário. Então, tá errado. Beleza? E por fim, a E, né? O ser humano é o mais evoluído dentre todos os vertebrados incluídos no cladograma. Bom, gente, alguns de vocês já devem estar vacinados, mas se não estão ainda, farei aqui a vacinação. Não existe mais evoluído. Toda vez que alguém fala isso, um biólogo morre, tá? Não existe organismo mais evoluído. Evolução é a mudança dos organismos ao longo do tempo. Todos os organismos vivos hoje, eles passaram por toda a evolução para estarem vivos, né? Cada um adaptado ao seu ambiente. Mas não tem mais evoluído. Isso está conceitualmente errado. Você pode falar que um organismo é mais complexo, ele tem mais estruturas, né? Pode ainda falar que ele é mais recente. Por exemplo, o ser humano aqui, ele tem uma origem mais recente. A linhagem do ser humano é mais curta, né, do que a linhagem, sei lá, por exemplo, a linhagem da lampreia. Tem uma origem mais antiga. Então o ser humano ele é mais recente, mas ele não é mais evoluído. Não existe nenhum organismo mais evoluído. Por isso que essa daqui está incorreta. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Curte o vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdo desse tipo. Um abraço.